livro de Gálatas, apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos dentro dessas 5 mensagens que nós temos aí para ministrarmos na vida dos irmãos, sobre os 5 solas da reforma protestante. O Paulo já ministrou 2 questões, e eu vou ministrar nessa noite sobre somente as Escrituras, tá? Peço aos irmãos aí paciência e muita atenção naquilo que eu tenho que falar com os irmãos, em nome de Jesus. Está tranquilo? Todos acharam, irmãos? Amém. Acharam? Amém, né? Não sei se o Paulo Pedrinho nem procurou, né, Pedrinho? Rapaz, eu não acreditei, querido. Pedrinho está ligado, irmão. Pedrinho está ligado. Vamos lá, irmão. Vamos ler. É do versículo 1 até o versículo 10, amém? Eu vou ler os versículos 5 para os irmãos lerão os versículos pares. Por favor, para nós não termos assim uma confusão na leitura, vamos aproveitar aqui o nosso projetor, não é verdade? Para facilitar a nossa leitura. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 1, tá? Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Irmãos, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da graça. Amém, graças a Deus. Que Deus, o Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mal, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. 6. Maravilhoso. Imagine que vocês estejam tratando tão dessa daquele que chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer incluindo nós, ou mesmo anjos do céu, que anunciar boas novas diferentes das nós que anunciamos. Verso 9. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Verso 9. Acaso estou conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar aos outros, não seria servo de Cristo. Vamos orar pedindo o diácono Marcelo para nos levar a tua oração, por favor. Bendito e exaltado é o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, porque tu é que nos orienta, nos capacita, nos direciona, Senhor Deus, para a tua verdade. Senhor Deus, tira todo o embaraço dos nossos corações, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender, a entender e praticar as tuas boas novas nessa noite, Senhor. Seguimos te agradecendo em nome de Jesus. Irmãos, pode se sentar? Irmãos, eu tenho muita coisa para compartilhar. Espero, na graça de Deus, poder, da maneira mais clara, ministrar sobre a vida dos irmãos nesta noite, sobre esse importante tema, somente as Escrituras. É muito bom e é muito importante nós entendermos que as Sagradas Escrituras, que a Bíblia Sagrada, é algo fundamental na vida das pessoas, na vida do crente. Nós sabemos que a queda do homem, relatada por Moisés no livro de Gênesis, no capítulo 3, ela tem como espinha dorsal, irmãos, o fato de Adão e de Eva não ter levado a sério, extremamente sério, as palavras de Deus. Deus havia dado uma ordem para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que eles comessem, eles morreriam. Mas o que aconteceu, irmãos?
diabo, ele veio na forma de uma serpente e ele disse para Eva que não era bem assim, que Deus havia dito isso, mas o negócio não era tão sério, não precisava levar as coisas tão ao pé da letra, porque aí ele diz, ele torce a palavra, ele diz, certamente vocês não vão morrer. O que Deus na verdade está fazendo é impedir que vocês cresçam, porque o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. E a Bíblia diz que ela olhou para aquele fruto e resolveu comer, e deu ao seu marido. Irmãos, todos os males que nós observamos nos dias de hoje são em consequência deste ato de não se observar a palavra de Deus, de se relativizar as sagradas escrituras, o quão é importante a palavra de Deus na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Mas houve um período, e nós estamos estudando isso já na Escola Bíblica Dominical, de alguma maneira, nesse mês de outubro, mês da Reforma, um período em que a igreja, irmãos, ela se desviou, dessa tão grande importância. E nós sabemos os momentos de trevas que a humanidade foi lançada nesse período, em que se distanciou a igreja, se distanciou das Sagradas Escrituras, dando ela um valor secundário, ou colocando no mesmo patamar conceitos humanos. E aí também sabemos que Deus usou um homem chamado Martinho Lutero, mas movimentos pré-reforma já haviam se instalado, porque havia uma grande insatisfação da sociedade, insatisfação no sentido econômico, porque as indulgências eram vendidas, no sentido religioso, porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, e diante dessas grandes insatisfações, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, e ele vai combater todas essas questões. Nós temos visto, inclusive, um filme muito interessante, discutido sobre este filme, na nossa Escola Bíblica Dominical. E quando falamos de reforma, esses 5 itens, vamos dizer assim, eles unem os reformadores, que as sagradas, que eu vou falar nesta noite, que as sagradas escrituras, somente ela deve ser a bússola, a grande bússola das nossas vidas. E no livro de Gálatas, que nós lemos aqui, vamos falar um pouquinho também sobre esses fatos que ocorreram no passado. O apóstolo Paulo, irmãos, começa evocando a sua autoridade. Os irmãos, não sei se os irmãos se lembram, ali no primeiro versículo que nós lemos, ele faz questão de se apresentar. Ele faz questão de se apresentar e se apresenta como quem? Eu, Paulo, apóstolo nomeado, não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Qual era o contexto desta carta, irmãos? A Galácia, na verdade, ela nos remete a algumas cidades que faziam parte, vamos dizer assim, desta região. Então ele não está escrevendo a uma igreja, mas a uma série de igrejas que faziam parte da região da Galácia. E havia um problema muito sério, irmãos, no seio daquela igreja, porque alguns homens, falsos mestres, se intrometeram no meio dela e começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não era essas coisas todas, que Paulo realmente não era um homem de Deus e que não deveriam reconhecer o seu ministério. E é por isso que nós vamos observar, irmãos, o apóstolo Paulo reivindicando, não por uma questão de vaidade, não por uma questão de vaidade. O que está em jogo é a saúde espiritual da igreja. O que está em jogo é a saúde doutrinária das igrejas da Galácia. Então,
ele percebendo que, visando atacar os cristãos, atacar a fé dos irmãos que faziam parte dessas igrejas, os homens tentaram, irmãos, estavam começando, esses líderes, esses falsos mestres no seio da igreja, estavam questionando, combatendo a autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Por isso é que ele faz questão de reivindicar. Ele disse: eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por algumas autoridades humanas, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta. Então ele está se apresentando e reivindicando o seu ministério, aquilo que Deus havia colocado em suas mãos, não por uma questão de vaidade, mas pelo fato da igreja estar correndo perigo. E a primeira coisa, irmãos, que eu acho importante nós falarmos aqui, é que os apóstolos não tiveram sucessores. Os apóstolos, irmãos, não tiveram sucessores. O termo apóstolo era um termo único usado em relação aos 12 ou uma ou outra pessoa, uma ou duas pessoas, do qual as quais, melhor dizendo, tiveram uma experiência com Jesus e foram designados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Sem sucessores, um termo único. Um termo único. E é importante nós gravarmos isso, irmãos, muito importante, porque nos dias de hoje, com todo o respeito que temos, algumas pessoas evocam para si esse título, não como alguém que é enviado por Deus, um missionário, mas, irmãos, de alguém imbuído com uma autoridade para estabelecer novos movimentos no seio da igreja, novas questões no seio da igreja. Há poucos anos atrás, eu não me lembro o nome, nem vou citar o nome aqui, houve um pregador que eu geralmente assistia toda a tarde, e chegou um momento, irmãos, que aquele pregador, ele se resolveu e anunciou que ele ia lançar um livro. E este livro era a continuidade de Atos dos Apóstolos. Eu não sei quantos se lembram disso, minha esposa se lembra disso. Ele, entendendo, irmãos, que tinha autoridade para dar continuidade às revelações, e é o texto bíblico. Depois destas palavras, evidentemente, passou-se um tempo, nunca mais nós ouvimos falar deste homem brasileiro, morava nos Estados Unidos. Mas ele evocou, irmãos, esta posição para tentar estabelecer uma nova visão, uma nova revelação, uma novidade. E arrogantemente disse que ia dar continuidade o que Lucas escreveu no livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, nós precisamos compreender algumas coisas. Que houve durante um período, irmãos, em que o conhecimento das questões bíblicas eram passadas oralmente. Moisés não conviveu com Adão, mas é Moisés que escreve o livro de Gênesis.
Moisés, ele recebeu este conhecimento. Esses conhecimentos inicialmente eram passados de uma maneira oral. E Deus preservou, irmãos, pelo seu poder e sua graça, a veracidade, a verdade desta maneira de passar conhecimento. Nós sabemos, é uma adágio popular, e na prática é uma verdade, irmãos, que quem conta um ponto aumenta 2 pontos. Se eu começar a contar uma história aqui para o Mário, e o Mário está passando à frente, quando chegar lá, irmãos, está totalmente diferente. Mas não foi assim com a Bíblia, sabe por quê? Porque houve uma ação direta do Espírito Santo para que estas verdades fossem preservadas. Até que a partir de um determinado momento, irmãos, essas coisas foram escritas. E digo mais aos irmãos, tudo que nós precisamos conhecer a respeito da salvação, da santificação, da justificação, está na Bíblia Sagrada. Não precisamos inventar mais nada. Deus é muito maior, irmãos, do que se menciona nas Sagradas Escrituras. Contanto que eu sempre digo aos irmãos que a maior revelação de Deus é Jesus Cristo. Não é a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Mas a maior revelação de Deus, Pai, é o seu Filho Jesus Cristo. Deus é muito maior. Deus é muito maior, mas de uma maneira poderosa, Ele transmite aos seus servos que vão escrever os textos sagrados, irmãos, dando-nos o conhecimento necessário para que o conhecêssemos, para que tivéssemos uma relação com Ele, para que a cada dia nos santificássemos. Não há necessidade de forma nenhuma, irmãos, acrescentarmos qualquer coisa às Sagradas Escrituras. Portanto, a igreja deve rejeitar aquilo que não se advém da Bíblia. Qualquer novidade. E volta e meia surge uma novidade. Ficou pouco, irmãos, para alguns a oração, o jejum, a palavra. As pessoas esperam por um movimento diferente, por uma questão diferente, uma arrepio. Estávamos falando sobre isso aqui no encontro dos jovens no dia de ontem. Um belo encontro, uma bênção para as nossas vidas. Nós estivemos aqui. Irmãos, basta-nos a palavra de Deus. Eles não tiveram sucessores. Então essa história de que o Papa, como sucessor de Pedro, ele tem autoridade para interpretar. A igreja tem autoridade, que foi a igreja que escreveu a Bíblia, que foi a igreja que definiu quais eram os livros da Bíblia. Portanto, então ela tem autoridade para interpretar do jeito dela. E de que, quem sabe, irmãos, dá continuidade a esta revelação. Então a palavra de um homem, o entendimento de um concílio, o entendimento de determinados religiosos estão no mesmo patamar da Bíblia, mas este ensino não é verdadeiro. Tudo que precisamos conhecer de Deus, do seu mais alto nível, estão aqui, irmãos, são mencionados, é mencionado na Bíblia Sagrada. Mas isso não significa dizer que Deus não fala também. Deus fala no dia de hoje. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? O Espírito Santo, ele está engessado. Ele fala, irmãos. Mas precisamos guardar uma coisa, irmãos. Não vai ser nada que vai conflitar com a Bíblia Sagrada. Precisamos guardar uma coisa. Refere-se a uma situação pessoal. Eu me lembro que há muitos anos atrás, irmãos, eu estava dentro de um trem e o Espírito Santo me fez fazer uma oração em 1900 e lá vai bolinha. E eu estava dentro do trem, passei um dia vendendo suporte para óculos. O Verano trabalhava no Meia, lembra disso, Verano?
E dentro do trecho eu já gostava dela e falei no meu coração, eu orei, falei, Senhor, se ela tiver que ser minha esposa, que ela apareça aqui agora, sentada do Brasil lotado. Quando eu acabei de orar, quem entrou na porta? A paz do Senhor. Eu fiquei até sem voz. Deus pode fazer isso, não pode? Deus pode falar com você, Deus pode te mostrar uma coisa, mas é no campo pessoal, particular. Mas, irmãos, no que tange a salvação, no que tange a santificação, no que tange a justificação, não há mais nada a se acrescentar. Tudo é mencionado nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Os irmãos estão me compreendendo? Amém. Foi um problema que aconteceu na Igreja Católica, que acontece na Igreja Católica. E, irmãos, nós corremos também, nós, de termos o mesmo problema, porque muitas pessoas têm surgido ultimamente, irmãos, querendo trazer novas revelações, um novo momento, um novo mover, uma nova situação que a Bíblia não dá embasamento. Então nós precisamos compreender essa questão. Então Paulo aqui, irmãos, faz a defesa do seu ministério. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de sobrevivência da Igreja de Cristo Jesus. Outra coisa importante aqui, irmãos, é falarmos sobre o Evangelho de Paulo, que Paulo apresenta. Verso 3 e verso 4, ele fala o seguinte: eu escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por todos, por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Esse evangelho que Paulo está apresentando. Um evangelho que? De graça. De graça. E o que é graça? Valor imerecido. Isso mesmo. Não fizemos nada por merecer, irmãos, tão grande salvação. Não há nada que eu possa fazer para merecer a minha salvação. O que todos nós merecíamos, irmãos, era a condenação do inferno. Mas Deus decidiu nele mesmo nos tratar de maneira diferente. É o Evangelho da graça, é o Evangelho, como Paulo diz, o Evangelho da paz. Paz com quem? Paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, porque toda vez que pecávamos, e ainda pecamos, irmãos, esses pecados irritavam ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. Mas em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus. Já não somos inimigos de Deus, já não estamos do outro lado. Cristo nos apresentou ao Pai. A fonte desta graça, irmãos, é a morte de Cristo. Ele diz que Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. A fonte desta graça, a fonte desta paz, irmãos, é a morte de Cristo. Ou seja, a nossa justiça não nos justifica, os nossos atos não nos aproximam de Deus. Agora sim, nós temos uma nova vida, não para sermos salvos, mas por sermos salvos, o que nos possibilitou
custou sermos alcançados por esta graça e por esta paz foi que alguém pagou a culpa em nosso lugar. Sua morte nos liberta. E por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque o verso 6, por que o apóstolo Paulo está falando isso às igrejas da Galácia? Porque no verso 6 ele começa a falar de um problema que estava acontecendo, irmãos. Ele diz para eles: admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Paulo chama a atenção dos irmãos da igreja da Galácia. Eles são inconstantes na sua fé. Eles estão deixando a fidelidade. Eles receberam o evangelho da graça, agora estão se voltando para o evangelho das obras. Porque, irmãos, havia no meio deles homens que começaram a dizer algo que o pastor Paulo e o pastor Cláudio mencionou 2 semanas atrás. Você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muito bem. Você está quase salvo. Vocês ainda não estão salvos. Vocês precisam fazer um negócio. Se vocês não fizerem, salvação, vocês não terão. Vocês precisam praticar o negócio. Vocês precisam se circuncidar. Foi falado há 2 semanas aqui, o que é a circuncisão? Aquela marca do corpo que todo judeu tem. Basicamente, conhecido popularmente por nós como uma operação de fimose. Então, todo menino, ao 8º dia da sua vida, tinha que passar por aquele processo. Era uma marca da aliança com Deus. Então, esses homens chegam na igreja e dizem: olha, tudo bem, vocês receberam a Jesus Cristo, mas Jesus é pouco. Jesus não resolve o problema. Está fácil demais. Favor imerecido, vocês não tiveram que fazer nada. Às vezes não choca. Você terminou a faculdade, você tem que estudar. Você construiu uma casa, você tem que ralar. Você comprar um carro, você tem que se esforçar. Você tem que lutar, você tem que batalhar, mas chega-se diante de Deus e não há nada que você possa fazer. Você não consegue se autoconverter. Precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa de uma fé que você não tem como brotar em você mesmo, a não ser que Deus te conceda. É uma salvação que não nos custou preço algum. Quem pagou o preço por esta salvação, como nós lemos no verso anterior, foi o próprio Cristo. Ele pagou o preço. Então se apresentam esses judaizantes, supostos crentes, irmãos, e colocam em questão a nossa fé. E colocam em questão a doutrina ensinada pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo. E a igreja balança, e os crentes balançam. Como é perigoso, irmãos, quando nós não nos envolvemos com Deus, nós não nos envolvemos com a igreja, nós não nos envolvemos com a Bíblia. Qualquer coisinha que se coloca diante de nós, corremos o risco de comer e de nos intoxicarmos. Esses dias, não sei se parou esse movimento, eu nem conheço muito bem, que o nome de Jesus, mas não é mais Jesus. E aí, irmãos, teve um montão de crente balançando na fé por causa disso, irmãos.
Conheço um pseudo-pastor, irmãos, que hoje... Conheço crentes que andavam comigo, que falavam línguas estranhas. Hoje eu vejo que eram estranhas mesmo. E nas últimas vezes, ou a última vez que eu tive uma conversa com ele basicamente não xingou a Jesus Cristo. Se dizia cheio do Espírito Santo, que tinha tido revelação, que tinha tido visão, mas não tinha firmeza na sua fé. Irmãos, qualquer espirro do diabo ele balança. Recebe uma visita de uma pessoa de outra religião, por outras palavras, ele está balançando na sua fé. E estava acontecendo isso com os irmãos. E era um perigo para a igreja ao não ver em Cristo a suficiência para a sua vida com Deus. Não bastava Jesus. Além de ter Jesus, uma coisa sutil, né? A pessoa tinha que se circuncidar, porque se isso não acontecesse, eles não seriam salvos. Então esses homens receberam o Evangelho da graça, receberam o Evangelho da paz, eles receberam o Evangelho da misericórdia de Deus, mas estavam se voltando para o pseudo-Evangelho de Deus, mas o Evangelho de obras. Não podemos acrescentar méritos humanos aos méritos de Cristo, irmãos. Os méritos são de Cristo, não são nossos. Os méritos são de Deus, não são humanos, e não há cabimento deles se misturarem. Meu Deus! É sutil, é pequeno, mas isso pode nos embolar. Que afastar-se deste Evangelho, Paulo disse, é afastar-se de Deus. Nós temos aqui, irmãos, afastar-se desse Evangelho da graça para o Evangelho das obras. Afastar-se desse Evangelho da graça de Deus, dos méritos de Cristo, para os méritos humanos, irmãos. É afastar-se do próprio Deus. Os falsos mestres causavam confusão ao alterarem o Evangelho da graça. E tinha crente caindo nesse engodo do diabo. Irmãos, só a Bíblia é a nossa regra de fé. Só na Bíblia encontramos o que em nenhum outro livro nós podemos encontrar. Por isso Martinho Lutero, em 1521, quando confrontado com aquilo que ele havia descoberto dentro da palavra de Deus, e uma série de tradições e de costumes, irmãos, como a questão das indulgências. E quando o inquirido, querendo que ele revogasse o que ele havia dito, ele responde, e nós tivemos a oportunidade de ver um filme nesta manhã, a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho e por claros argumentos, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência explicativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. A revelação de Deus é suficiente para a minha salvação.
Caminhando já para o final, irmãos. Que é muito importante nós guardarmos uma coisa. A igreja nunca definiu a Bíblia nos seus concílios. O que a igreja fez foi reconhecermos. Apenas reconhecer que esses livros que você tem aí nas mãos, que compõem a sua Bíblia, esses livros foram divinamente inspirados. Outros são históricos. A igreja não define. A igreja não define o que é a Bíblia. É a Bíblia que define o que é a igreja. A Bíblia é a nossa bússola. Tira a Bíblia da vida do crente e o crente seca. Tira a Bíblia da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ele vai começar a secar espiritualmente. A oração é importante. É o tripé da vida cristã. A participação é importante. É o tripé da vida cristã. Temos um tripé aqui diante de nós. A Bíblia faz parte desse tripé. Precisamos lê-la todos os dias. Pastor, eu tenho dificuldade. Irmãos, eu não estou querendo dizer que, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, que tudo que está escrito nela você vai entender automaticamente. Não. Tem coisa na Bíblia que você... Algumas coisas na Bíblia que de repente você vai descobrir quando chegar no céu. Irmãos, e o fato de você ter a sua Bíblia na sua casa não significa dizer que você não tem que congregar, não tem que ir para a escola bíblica dominical. Eu tenho a minha Bíblia na minha casa, eu posso orar, posso ler a minha Bíblia lá em casa. Por que eu vou para a igreja? Precisa da igreja? Precisa, irmão. Porque o mesmo Deus que inspirou os homens para escrever este livro, levantou pessoas com ministério para que possam ministrar sobre as nossas vidas, nos ajudar a entender as Sagradas Escrituras. Ela é fundamental para todos nós. O que estava acontecendo nas igrejas da Galácia é que falsos mestres se introduziram no meio, pseudos cristãos, e começam a ensinar certas coisas que a princípio não é problema nenhum, não é bem assim. A coisa não é desse jeito. Deus sabe, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Não tem problema não. Você é até crente, mas você precisa se circuncidar. Se você não se circuncidar, irmãos, tirando os méritos de Cristo. Paulo está vendo isso. Quer dizer, vocês estão abandonando a fé de vocês. Vocês estão abandonando este evangelho, o evangelho da graça, para se abraçar ao evangelho de méritos humanos. E se abraçar com esse evangelho, querido, fazer isso aí é se afastar do próprio Deus. Não há meio termo. E corremos o mesmo risco hoje, de coisas sutis, como, por exemplo, determinadas religiões que ensinam por aí que Jesus Cristo não é divino. Testemunho de Jeová. De acharmos, irmãos, que as experiências pessoais se equiparam à Bíblia. Você tem a sua experiência, olha só, sua experiência pessoal, sua experiência pessoal. Entre ficar com a sua experiência pessoal e ficar com a Bíblia, fique com o que diz as Sagradas Escrituras. Quando abrimos a Bíblia, irmãos, é a boca de Deus falando conosco. Então, é a bússola para nós. Vamos orar de madrugada, porque de madrugada, a oração tem mais força. Onde está escrito isso? Se quiser orar de madrugada, porque está em silêncio, você quer reservar um tempo, não quer ser questionado. Não tem problema nenhum. Esse não é o problema. Essa oração não é diferente daquela que você faz andando na rua. Ela não é diferente daquela que você faz quando você está dentro de uma condução. É claro que você deve reservar um tempo para orar, para falar com Deus, porque nós estamos tratando de um relacionamento com Deus.
crendices que muitas vezes permeiam as nossas atitudes, o nosso meio, nós precisamos dizer que nós nos firmamos na palavra, que ela é a nossa bússola. É por ela que nós andamos. Os crentes bereanos dos dias, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que o apóstolo Paulo pregava, e eles iam olhar e olhavam, peraí, vamos ver se o que eles estão falando é verdade. Conferiam nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdadeiro ou não. Essa deve ser a nossa atitude. Isso é bíblico, isso vem do céu. Fulano teve a experiência X, Beltrano teve a experiência Y. Irmãos, porque muitos movimentos já surgiram, outros movimentos vão surgir no nosso meio. E irmãos, em boa parte dele tem meninice, mas também tem coisas de demônios sutis que, se nós não estivermos acordados, irmãos, daqui a pouco estamos abraçando o outro evangelho, não o evangelho da paz com Deus, não o evangelho da graça de Deus na nossa vida. Paulo reage. Ele vai dizer que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo no céu, que anunciar boas novas diferentes das quais nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Ele está reagindo. A igreja deve analisar o que está sendo ensinado e rejeitar qualquer acréscimo ao evangelho da graça. Somente as escrituras. Não se deve acrescentar, irmãos. Isso é um conselho para os pregadores. Se a Bíblia não disse, não diga. Não invente. Não conjecture. Se a Bíblia não diz claramente, não invente. Não coloque coisas que não estão escritas. Circunstâncias que a Bíblia não relata. Devemos nos ater o que a palavra de Deus nos ensina. Esses crentes são chamados a avaliar o que eles estavam ouvindo e rejeitar qualquer acréscimo ao evangelho da graça de Deus. E não há uma questão de vaidade por parte do apóstolo Paulo. Mais uma vez, ele deixa claro isso. O problema dele não é um problema pessoal. O que ele tem é o zelo pela igreja. Contanto que ele diz que seja amaldiçoado, anátema. Anátema indica um banimento divino. Maldição de Deus sobre qualquer coisa ou pessoa que estava destinada à perdição. Não é parcial o apóstolo Paulo. Ele está sendo imparcial porque ele vai dizer, ele não está aborrecidinho, chateadinho, pura e exclusivamente com esses homens que estão desdenhando do seu chamado e do seu ministério. Não é isso. Não é pessoal. Ele sabe que é um perigo para a igreja. Ele sabe que os irmãos estão correndo risco. Ele é imparcial porque ele diz o seguinte: qualquer um, incluindo nós, se amanhã voltarmos com outras questões, que fuja, que seja um acréscimo ao que nós nos temos ensinado, seja anátema, seja rejeitado, porque na verdade isso indica um banimento divino, uma maldição de Deus sobre esta pessoa que está destinada à perdição. Ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, nos
rejeitado por vocês. Ele está reagindo. A igreja está em perigo. Somente as Escrituras. O que passar disso, repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus. Se algum ensinamento vos for ministrado, seja por mim, pelo pastor Cláudio, ou por outros professores aqui, que digam que o Evangelho da Graça, os irmãos devam passar pelo Evangelho das obras. Pula fora. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Tudo já foi feito. A salvação precisa ser desenvolvida, processo de santificação, mas você já é salvo. A justificação, a absolvição divina, você obteve. Seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Cristo te basta. Onde você encontra isso? Na Bíblia. É isso que Martim Lutero e os reformistas trabalharam. Nada além, somente as Escrituras. Qualquer livro, qualquer ensinamento, qualquer ministração que fuja, que conflita com os ensinamentos da Bíblia, precisa ser rejeitado, precisa ser deixado. Parece coisa simples, mas não. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Mas para isso você precisa ler. Irmãos, não há nada mais para ser acrescentado aqui. Tudo que você precisa saber. A natureza revela. Sim. A nossa consciência revela-nos alguma coisa a respeito de Deus, de um Deus que existe. Mas, para a salvação, aqui dentro. Para a justificação, aqui dentro. Para a justificação, está aqui dentro. O que passar disso, repreende em nome de Jesus. Não aceita. Seja tratado como nada. Parece brincadeira. Mas eram jovens que andavam com a gente, se melhor se lembra alguma parte deles. E hoje, algum tempo atrás, se diziam, agora nós somos judeus. E teve a cara de pau de amaldiçoar a pessoa de Jesus Cristo. Meu vizinho. Eu olhei assim, aí, eu não aguentei para ele, não vamos discutir sobre isso agora não. Porque hoje, algum tempo atrás, te conheci você falando em línguas estranhas, pregando sobre Jesus. Agora você está cheio de Jesus que não presta. Vamos guardar mais um tempo, daqui a pouco eu vou te ver em outro lugar aí, de repente com a cabeça raspada, com roupas diferentes. Você não sabe o que você quer. Nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Homens que pregavam, só viviam pregando. Porque alguém disse que o nome de Jesus não é Jesus. Eu não sei nem quem é essa história. Esse crente começou a balançar. Começou a titubear. Suposto crente. E hoje não reconhece mais. Na verdade, nunca reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nunca reconheceu. Mas por ensino. E volta e meia nós vamos nos deparar com isso. Você vai acessar a internet. Alguém vai bater na tua porta. Fique com as Escrituras. Desculpa, você me permite o senhor ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1? Por gentileza, não. Cadê o Pedrinho? Pedrinho nos ajuda aqui, Pedrinho. 1 Timóteo, eu preciso pegar Timóteo, mas eu começo a
comentário hoje sobre o livro de Gálatas e fechar meu entendimento. Qual é o texto mesmo? 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Tá entrando aqui. 1 Timóteo 4. Vamos fazer o seguinte, vamos ler no projetor. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso estudo. Tá? Eu tenho que dar uma palavra rapidinho para os irmãos. Timóteo 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, né? Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor, né? Quem escreveu a carta para Timóteo? O seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mário, agora você vai ler o versículo 1, para nós vamos ler o versículo par, tá? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vou só um detalhezinho aqui de ler esse versículo. O pastor Cláudio falou aqui que ele conheceu uma pessoa aqui no bairro que foi ensinado, o pastor dele ensinava que na semana da ceia eles tinham que ficar afastados da esposa sexualmente, acho que por 15 dias. Sim. Não tinha não. Não foi na igreja não, tá? Foi nesse bairro. Dia de ceia. 15 dias antes. 15 dias se preparando. Onde isso está escrito na Bíblia? Onde, irmãos, isso está escrito nas Sagradas Escrituras? Crente. Tem crente que não, eu passo na rua da Jatu, eu ando de bermuda. De bermuda. Tem um irmão que se eu não tiver de calça, ele não me dá a paz do Senhor Jesus. Por causa de, sei lá, 40 centímetros de pano. 40 centímetros de pano. Eu pensava, irmão, eu pensava, em 1986, eu crente, eu pensava que se eu tocasse numa bola, eu ia para o inferno. A bola vinha na minha direção e eu abria a perna. Tipo, vocês me xingavam. Já viu aqueles dois toques? O pessoal jogou, aí tem aquele espião, irmãos, quem vai jogando sabe, você tem que ir correndo buscar a bola. Eu abri a perna, porque se eu tocasse na bola, eu perdi a minha salvação, irmão. Alguém me ensinou isso, irmão. Eu ia para o retiro da igreja, Silverana se lembra disso, irmãos, eu tomava banho na piscina com roupas mais, me perdoa a expressão, mais na doutrina do que a que estou vestindo agora. Eu tinha que tomar banho assim. Assim, na piscina. É verdade, irmão, era assim na piscina. Na piscina, irmão. Televisão também não podia. Sim. Se eu visse um jogo do Brasil na Copa do Mundo, eu ia para o inferno, eu perdi a minha salvação. Irmãos, que evangelho é esse que eu estava vivendo? Na melhor das intenções, irmãos. Porque tem muita gente bem intencionada, mas boa intenção sem entendimento, você sabe o que acontece com você? Você fica perdido. Só que o zelo sem entendimento, irmãos, zelo sem entendimento, irmão. Era um zelo sem entendimento, irmão. Uma opressão que eu colocava sobre mim, irmão. Doido para ver o jogo, coração lá, mas não podia olhar. Se Jesus voltasse naquela hora, eu estava no inferno.
dormir, irmãos, na doutrina. Porque se a gente voltasse de madrugada, eu iria para o inferno. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós devemos andar de maneira indecente. O crente não faz isso. Não deve ser assim. Vai para a praia, a roupa adequada. Roupa de crente. Porque o outro lado também é brincadeira. Lá na rua, roupa, né? Negro, roupa decente. Vem para a igreja, mano, roupa adequada. Você está indo para a igreja, meu querido. Não para a igreja, não está indo para um outro lugar. Você está indo para a casa de Deus. A gente tem essa dificuldade. Mano. Eu estava no Evangelho, caminhando para o Evangelho, com os méritos humanos. Eu fazia isso para ser salvo. Com muito zelo, mas sem dificuldade. Que dificuldade, que luta. Mas vamos continuar lendo aqui, né, para a gente terminar. Vamos lá, irmãos, somos nós. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. E assim? Peraí. Vamos lá. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos lá. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Vamos lá, mas rejeita, vamos lá. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas cábulas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a lei, a leitura, e exorta a exortação ao ensino. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, amém, amém. Já passamos por muito tempo. Amém. Somente as Escrituras. Vou finalizar aqui. O nosso querido Johnny, como estava falando, uma coisa que custou muita gente, inclusive ele. Mas você estava falando uma coisa que custou muita gente, inclusive Paulo César, né? Diácono Paulo César. Ou acho, falando lá, né, que tinha ouvido, Deus falou comigo, e Deus falou ao meu coração, tive essa experiência gloriosa. E ele ficou na expectativa, né? No final disse, quando eu havia minha vida. O Paulo César. Mas, irmão, Deus fala conosco quando lemos a nossa vida. E qualquer profecia, qualquer coisa que você ouça, qualquer coisa que chegue ao seu conhecimento, faça como os crentes de Bereia. Isso está na Bíblia. Isso é fábula. Que negócio é esse aí? Isso é de Deus. Esse negócio de ficar fazendo milhão em cima de tudo, imitando água dentro da igreja, entrando com o cavalo branco no meio da igreja na hora do culto, chamando, né? Quando Davi estava falando um culto que ele foi. Fulano, vem aqui, vamos chamar agora Moisés. Moisés, se apresenta. Uma pessoa se levanta. Vem fulano, só não tem Jesus, só não chamaram Jesus, né?
de nada. Olha o anjo aí, o anjo aí, ah, Jesus está aqui. Aí posso ouvir um amém? Amém. Mas quando fala, tem um anjo aqui, longe. Que é isso, irmãos? Eu lembro de uma música, Gabriel, 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 é poderoso, é glorioso, é Gabriel. Ele fala nem de Jesus, só falava do anjo Gabriel, irmãos. Só do anjo Gabriel, adoração ao anjo. Uma série de fábulas. Irmãos, nós ficamos com as sagradas. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus.